A gente vai começar hoje com uma dica muito legal, que é um pãozinho de forma, receitinha VaptVupt que você faz na sua casa e tem a maionese vegana acompanhando. Tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda. Prazer revê-la. Prazer é meu. A Elô vai trazer pra gente a preparação completa a partir de agora. Vamos começar pelo pãozinho, Elô? Vamos. O que você usa para preparação hoje? Tem pão de forma sem glúten. Esse pão de forma sem glúten, né? Substitui então a farinha de trigo pela farinha de arroz. Estamos usando, no caso, a farinha de quinoa para enriquecer o pão. Então, a técnica desse pão, para ele ficar como aquele pãozinho gostoso que nós buscamos, né? Então, a gente vai utilizar farinha de arroz, integral também válida, tá? Meia xícara de farinha de quinoa, para deixar enriquecido o nosso pão. E aí, então, misturando os ingredientes secos, também aqui entrando sal, uma colher de chá de sal. Então, é uma opção. Aqui nós estamos buscando, né? Quem busca fazer alimentação sem glúten, né? Várias pessoas intolerantes ao glúten. Os celíacos obrigatoriamente precisam restringir o glúten, né? E acaba sendo uma opção. Encontrando aí saúde através da alimentação, é possível obter o mesmo sabor e qualidade, com esse pãozinho bem gostoso aí, fazer na sua casa, deixar armazenado. E então, misturando os secos, agora nós vamos colocar o fermento biológico. Então, ele é o mesmo passo a passo do pão tradicional. Pão tradicional, tá? E o que vai dar a fermentação é o fermento biológico seco. Aí os ingredientes, uma colher, aproximadamente um sachê de fermento biológico seco. O açúcar, uma colher de sopa de açúcar. Então, a mesma química para fazer o pão tradicional também acontece aqui no nosso pãozinho sem glúten. Então, essa fermentação com o fermento biológico, uma colher de sopa a 2 colheres de óleo de girassol ou azeite extra virgem. Certo. E o que faz a liga dessa massa que substitui o glúten da farinha de trigo é a goma xantana. Então, colocando a medida exata aqui nessa receita, uma colher de chá de goma xantana, que vai dar textura no momento do crescimento, no momento da fermentação, vai ajudar a estruturar o pão. A goma xantana a gente encontra fácil em lojas que vendem produtos naturais e em algumas redes de supermercados, né, as grandes redes. Também. Algumas já estão também disponibilizando, tá bom? Também. E aqui eu já tenho minha água morna. Então, agora, água morna, tá? Também foi adicionado uma colher de chá de sal. Agora, a água morna nós vamos dando ponto, 2 xícaras aproximadamente, 1,5 xícaras. Nós vamos dando ponto aqui nessa massa. Olha que interessante que ela vai se formando uma massa de pão mesmo. E aquele cheirinho no processo da fermentação, aquele cheirinho de fermento, de pão crescendo. Tá? Então, nós vamos dando ponto aqui. Então, de 1 a 2 xícaras, vai depender da temperatura, do ambiente. Essa receita, ela precisa descansar, Elô? Ela vai crescer, nós vamos deixar ela crescer durante 30 minutos dentro de um forno, no ambiente úmido. Eu gosto de deixar uma caneca com água quente dentro do forno. Já vou acomodar ele, você vai ver que eu vou acomodar ele na assadeira. Aqui nós vamos obter. Então, uma massinha, um pãozinho também pode ser feito na batedeira. Essa receita também pode ser feita na máquina de pão. Para quem tem máquina de pão, pode fazer. Então, aqui dando ponto, soltando os gruminhos. Olha só como ela vai ficando uma massa de pão. E então,
Para quem acha que é possível, sim, né, adotar uma alimentação ou experimentar o pão sem glúten. Vou aproveitar e chamar a tela com a relação de todos os ingredientes para a gente poder relembrar a quantidade de cada um deles e que você em casa aí possa fazer uma opção bem bacana para o seu cafezinho da tarde ou mesmo café da manhã. Então nós usamos 2 xícaras da farinha de arroz, meia xícara da farinha de quinoa em flocos ou alguma outra farinha de sua preferência, 2 colheres de sopa do óleo de girassol, 1 colher de sopa do fermento biológico seco, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de goma xantana, que vai dar textura para o nosso pão. Lembrando que a goma xantana a gente encontra em grandes redes de supermercados e nessas lojas que vendem produtos naturais, assim como as farinhas de arroz e de quinoa. E para finalizar, cerca de 2 xícaras de água morna. Talvez precise usar um pouco mais ou um pouco menos, vai depender muito do ponto, aí tem que ser o olhômetro, né, Elo? Isso. Aqui a gente usou 2 xícaras. 2 xícaras e aí ela fica uma massa densa, mais densa, a massa de pão mesmo, né? E com essa lisa, né? Então aqui incorporou todos os ingredientes. A estrutura dessa massa nós temos pela goma xantana e a farinha de arroz. Então, para quem quer conhecer um pão substituindo a farinha de trigo, já podemos sim ter o mesmo sabor daquele pãozinho quentinho, né? Então agora vai para a forma e Isso. forno, mas por enquanto sem ligar o forno, vai só deixar essa massa descansando no Isso, forno, nós né? vamos descansar enquanto isso. Então aqui eu tenho uma forma, se for uma forma tradicional, né, recomendado que então a gente tenha essa forma de pão de forma. Eu estou usando uma forma siliconada, eu não vou precisar untá-la. Mas se for a forma Se tradicional, for a tradicional, tem que untar. untada com óleo e farinha de arroz, tá? Então aqui, despejando aqui, acomodando. Essa receita rende um pão de 300 gramas, tá? Para o pão de meio quilo, só dobrar a receita 2 vezes essa mesma quantidade de ingredientes. Lembrando que a goma xantana é importante que ela seja essa quantidade da receita, uma receita testada, é a mais próxima dos meus testes de pães. E eu consegui chegar aqui nessa receita bem prática e também fácil, saborosa, né? Fácil. Nossa, então vai pro forno, a gente vai esperar ali os 30 minutinhos descansando. Lembrando, Isso. Próximo bloco a gente volta para fazer também para vocês essa opção da maionese vegana para acompanhar aí o nosso pão de forma. Primeiro intervalo é rápido, a gente volta já.